dar a conhecer melhor qual o papel que o rei Dom Carlos teve para a sociedade portuguesa no início do século XX. Marina Tavares Dias é a autora do livro, compilou uma série de fotografias até agora desconhecidas e que revelam muito da personalidade do rei e da sua atitude perante os destinos de Portugal. Marina Tavares Dias é a autora do livro Dom Carlos, Lisboa, 1908, uma obra que nos ajuda a perceber quem foi de facto Dom Carlos e como viveu até ao dia 1 de fevereiro de 1908, a data em que foi morto no Terreiro do Paço. Boa noite, Marina. Vamos começar pelo regicídio. Pela pesquisa que fez, por aquilo que conhece do rei Dom Carlos, era imprescindível que isto tivesse acontecido? Tinha que acontecer para a história de Portugal, assim? Uma conversa sobre isso teria necessariamente de ser longuíssima. Nós estávamos numa conjuntura política que não era só europeia, era mundial, não era só portuguesa, era europeia e era também mundial, em que os regicídios e os atentados contra a vida dos chefes de Estado não eram raros. Havia uma tendência ainda muito ligada a uma certa maneira de ver, talvez ainda até setecentista, mas que se prolongou por todo o século XIX, de que o rei, mesmo como era o caso do rei Dom Carlos numa monarquia constitucional, simbolizava todos os erros, todas as malfeitorias e todas as consequências dos políticos que, no fundo, eles sim é que formavam os governos e governavam melhor ou pior. Nós conseguimos perceber esta distância que Dom Carlos não se rodeou das melhores pessoas para as melhores políticas em Portugal e não só, não é? Em relação a isso, é um problema que é tão atual nesta época como na época dele, como noutra época qualquer. Nós só nos podemos rodear das pessoas ideais para os cargos ideais quando elas existem, quando nós sabemos que temos essas pessoas. É óbvio que houve mais até tentativas de golpe de Estado num reinado considerado pacífico e que alguns historiadores chamaram o reinado florescente, que foi o do pai dele, do rei Dom Luís, o maior reinado da monarquia constitucional. No entanto, no reinado de Dom Luís havia alguns políticos de uma envergadura, estou-me a lembrar, por exemplo, do Fontes Pereira de Melo, que Dom Carlos já não teve a sorte de encontrar na altura do seu reinado. Ele próprio tentou resolver o problema daquele rotativismo completamente podre, em que já não havia partidos políticos dignos desse nome, nem chefes partidários idem, tentando um arremedo de ditadura, entre aspas, muito suave, porque as eleições estavam marcadas para abril de 1908, através do João Franco, que era o seu culpado daquilo, acabou por ser também. Pois, muitas pessoas imputaram ao João Franco a culpa da queda da monarquia. No entanto, é preciso não esquecer que eram as elites da nação, do país, que há anos pediam a Dom Carlos uma espécie de ditadura sob alçada real, iluminada, para pôr fim precisamente à incompetência de várias rodadas do rotativismo político naquela altura, dos dois partidos que existiam. Desculpa, começa no Oliveira Martins e até o Essa de Queiroz chega a sugerir isso, portanto não era uma coisa nunca vista, era comum na altura. 100 anos depois da morte do rei Dom Carlos, com as comemorações que se querem fazer destes 100 anos de regicídio e com aquilo que se pretende, que é reconciliar, com aspas, mas reconciliar os portugueses com a sua história. Acha que os portugueses já perceberam de facto o que se passou e já perceberam que era normal, como disse, normal ou natural ou usual, que acontecessem este tipo de situações naquela época? Acha que não se vai politizar esta questão na comemoração dos 100 anos da morte de Dom Carlos? Politizar só vejo no sentido de ser politizado por alguns setores monárquicos. Não me parece que seja possível, 100 anos depois, politizar a questão da morte do rei Dom Carlos. Houve uma polémica recente quando os restos mortais do escritor Aquilino Ribeiro foram para o Panteão Nacional, porque na realidade sabe-se que ele estava envolvido, enfim,
no grupo da dúzia e meia, como se chamava, que conspiravam a favor da queda da monarquia em 1908. Muitos deles estavam presos. Os que não estavam presos, e provavelmente até os mais corajosos, foram os que deram a vida, o Isso e o Costa, no Terreiro do Paço, que sabiam que iam ser mortos logo a seguir a tentarem aquilo. Mas não me parece que hoje em dia se vão levantar grandes polémicas em relação a isso.